Normas gerais de circulação e conduta. O que vem a ser isso? Imagina que você comprou um eletrodoméstico e você precisou olhar o manual de instruções dele. Lá tem diversas informações, garantias e entre outras coisas. Mas vamos pensar no seguinte. Imagina que você precise de instruções de como utilizar o equipamento, o eletrodoméstico. É no manual de instruções que você vai poder obter informações como prolongar a vida útil do equipamento, utilizá-lo de forma adequada e promover segurança na hora de utilizar o eletrodoméstico. As normas de circulação e conduta são a mesma coisa. É através desse capítulo 3º que o código ensina o condutor a como usar o trânsito, fazer com que o trânsito seja feito de forma eficiente e promovendo segurança para você. Então vale a pena a gente observar essas informações. Vem comigo. As normas de circulação são fatores básicos, fatores primordiais que buscam o quê? Regulamentar o trânsito para que as pessoas tenham harmonia na hora de conduzir. Imagine você, cada um dirigindo do jeito que melhor entendesse. Ia ser uma bagunça total. Então, as normas, ela padroniza a forma como todos vão utilizar o trânsito, e isso nós vamos ter harmonia entre os usuários, promovendo assim segurança. As informações que vemos nas normas, ela está contida no capítulo 3º e começa no artigo 26 e vai até o 67. Começando então pelo artigo 26, que diz o seguinte: os usuários das vias terrestres devem. Antes da gente avançar nesse primeiro artigo, quem são os usuários das vias terrestres? Os condutores de veículos com seus veículos, os pedestres e os animais. Os usuários das vias terrestres devem, inciso 1º, abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Inciso 2º, abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo. Devem. Muito bem, mas esse dever seria de quem? Seria feito aos usuários. Observe que ele traz no plural, aos usuários, que seriam todos aqueles que utilizam das vias para o trânsito. E esses usuários seriam quem? Condutores de veículos e os pedestres. Eu vou tentar buscar relacionar o cumprimento de cada uma dessas normas com infrações previstas numa lista de infrações que já existe dentro da lei, que a maioria das normas de circulação tem relação com infrações já previstas, embora que existam algumas exceções, né? Por exemplo, temos no artigo 49 do CTB que ele não tem um artigo mencionando uma infração caso você descumpra essa norma. Mais para frente eu destaco isso com mais detalhes. Mas para a gente continuar, então. Muito bem. Aqui eu destaquei a palavra abster-se. O que significa a palavra abster-se? Significa não executar, ou deixar de fazer, ou negar-se de forma completa de ação. Então, ao ler o texto, eu tenho que levar em consideração o significado de abster-se. Ou seja, o usuário, de forma alguma, pode promover ações que, de algum modo, possa promover risco à vida de outros usuários, incluindo a vida dos animais, isso mesmo. E do mesmo modo, quando ele diz abster-se de obstruir o trânsito, ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo, ou seja, de forma alguma você pode promover ações que venham a tornar o trânsito perigoso, mas nesse caso específico, de que maneira? Atirando, ou depositando, ou ainda abandonando na via objetos. Agora trago uma pergunta aqui para você fazer uma reflexão.
E se eu sinalizar uma situação de emergência com o meu triângulo e, de repente, eu esquecer esse triângulo para trás, poderia estar incorrendo numa infração, uma vez que o inciso 2º do artigo 26 diz que é nosso dever nunca, jamais promover ações que possam, de algum modo, promover risco à segurança de outros, abandonando na via objetos. Entendeu aí? Vamos prosseguir. Eu estou trazendo agora, então, um artigo que consta lá na lista de infrações, 172. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. É uma infração média. Esse ato, ele pode estar relacionado tanto ao condutor quanto ao passageiro, tá? Você pode observar aí na imagem que aparentemente o passageiro, o coleguinha lá do condutor, atirou para fora do veículo um objeto, um papel, né? Me parece ser um papelzinho lá que ele jogou, uma embalagem plástica. Conseguiu ver isso? Ali ele está mostrando uma pessoa atirando para fora do veículo um objeto. Aí você pode pensar assim, mas ele só está sujando a via. Objetos que são atirados para fora do veículo podem causar acidentes. Você pode atingir uma pessoa, tanto pedestre, como atingir também um condutor de outro veículo. Isso poderia causar um acidente, um descontrole momentâneo do veículo. Aquilo poderia fazer ele perder a atenção, e é por isso que é uma infração. Então, nesse caso, o artigo 172, ele também está levando em consideração a questão ambiental, mas ele também está levando em consideração isso que eu destaquei aí, ó. Ainda observando outras infrações que estão relacionadas ao artigo 26, temos também o artigo 231, que diz transitar com o veículo, no seu inciso 1º ele diz danificando a via, suas instalações e equipamentos. Inciso 2º, derramando, lançando ou arrastando sobre a via a carga que esteja transportando, b, combustível ou lubrificante que esteja utilizando, c, qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente. Infração gravíssima. Podemos observar o descumprimento do artigo 26 no artigo 245, que fala sobre utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Isso aqui é algo muito comum aqui no Rio de Janeiro, da gente ver, né? Entulhos, material de construção, entre outras coisas, na calçada, obrigando então o pedestre a desviar de onde a via acaba preservando o local destinado a eles, né? Promovendo certa segurança, obrigando o pedestre a sair da faixa que é adequada para a sua segurança, invadindo a pista de rolamento, podendo aí ser vítima de um atropelamento. Infração grave nesse caso, com multa e 5 pontos para quem causar algo desse tipo.